Gente, me deu muita vontade de aproveitar essa oportunidade para a gente poder se reunir e conversar, né, sobre o nosso ofício, já que estamos na nossa semana, né? E também, ai, Priscila, que legal. Cíntia, Jane, Carol. Que bom, gente. Enquanto vocês vão chegando, eu vou falando. Gabriela, que bom, porque passa tão rápido, né? Então, eu, na verdade, eu queria fazer um convite a vocês, né? Beatriz, eu vou começar com um disparador, fazendo algumas perguntas. Olá, Beatriz, né? Para fazer a gente pensar um pouquinho, né, sobre o nosso ofício, porque diariamente, né? E assim, gente, antes de começar, eu vou falar muito sobre a prática do psicólogo clínico, porque essa é a minha prática, né? Mas quem for, né, de outra prática e quiser contribuir, vai ser ótimo, fiquem à vontade. Juliane, Débora, nossa, quanta gente querida, quanta gente que eu não vejo há muito tempo. Bem-vindos, bem-vindas. Pri. Então, assim, pensando no nosso ofício, nós acompanhamos diariamente processos, né, de dor, de sofrimento, né, de angústias, de incertezas. E a gente ajuda, né, no nosso ofício, as pessoas a identificarem as suas necessidades, né, a entrar em contato com elas, a entrar em contato com os recursos que têm, né, para poder lidar com as adversidades, né, quais são os recursos que tem também para poder atender às necessidades. Mas será que nós, né, enquanto psicólogos, nós olhamos para as nossas próprias necessidades? Será que nós, né, além de cuidarmos das pessoas, será que nós nos cuidamos? Nós empatizamos com o outro, né? Mas será que nós temos autoempatia? Nós temos uma prática, que é uma prática compassiva. Mas será que nós temos compaixão por nós mesmos? Né? Então, assim, quem já estiver exercendo, eu convido, né, vocês a se perguntarem, né, a se questionarem tudo isso. Né? E nós torcemos tanto também para quem é psicólogo clínico, né? Nós torcemos tanto pelos nossos clientes ou pelos nossos pacientes, é que eu vou falar cliente, porque eu sou gestalt terapeuta, mas será que nós torcemos também por nós mesmos? Né? Aqui a Maria está falando pior que não, vejo a necessidade da terapia pessoal. Terapia pessoal é fundamental, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Ana Lúcia, boa noite quem está chegando agora. Então, para começo de conversa, eu vou começar falando sobre alguns pontos sensíveis, né, da nossa prática, da nossa atuação. Nós constantemente estamos conectados com a dor do outro, né, com o sofrimento do outro. Então, também, né, como terapeutas, para quem é terapeuta e para quem exerce, e outras áreas também. Se a gente for pensar na área hospitalar, por exemplo, né, a gente está sempre em contato também com as nossas próprias frustrações, né, com as nossas limitações. Existe uma coisa chamada, não sei se vocês já ouviram falar, de fadiga por compaixão, né? Que é justamente quando a gente está tão conectado, a gente está lidando tanto com o sofrimento alheio, que isso acaba causando, né, um desgaste, uma exaustão, que é uma exaustão física, né, uma exaustão emocional.
Então, isso faz muito parte. A Ana Lúcia está falando, quero fazer clínica infantil, orientação para pais e terapeutas. É bem legal. E aí, Ana Lúcia, você está falando, né, da clínica infantil. Eu não trabalho, né, com crianças, mas eu tenho colegas que trabalham, né, na clínica infantil e falam muito também que precisam trabalhar, né, com as suas próprias frustrações, né, porque isso é muito um discurso muito comum entre os psicólogos infantis, que quando a criança começa a avançar, os pais tiram da terapia. Isso causa uma frustração muito grande, né? A Juliane está falando, o tema de hoje é bastante interessante. Nesse momento de pandemia, precisei olhar mais para mim. Fundamental, Juliane. E me cuidar mais, porque misturou todas as angústias do início da carreira com a da pandemia. Você está falando uma coisa super importante, Juliane, em vários aspectos, mas principalmente, porque aqui eu acabei de falar da fadiga por compaixão, quando a gente fica muito próximo, empatizando muito com o sofrimento do outro, e a gente acaba com uma exaustão muito grande, física e emocional em relação a isso. E agora, durante a pandemia, é um momento muito diferente, porque uma coisa, a gente está trabalhando com pessoas em momento de crise e nós estamos fora da crise. Trabalhar, por exemplo, em situações que são de desastre ou então que são de emergência e nós estamos fora dessa situação. Quando, por exemplo, acontece um acidente de carro, e nós estamos ali, ou então quando há uma avalanche, ou então quando há uma enchente, ou qualquer outra situação que nós estamos de fora. Agora, durante a pandemia, nós estamos atendendo pessoas que estão no momento de crise e nós também estamos nessa crise. E isso é muito, nos exige muito. Exige muito esforço. Um esforço energético e um esforço também, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de autocuidado, de olhar, como a Juliane falou, ela teve que olhar para a própria dor. E nós também, enquanto psicólogos, nós temos, principalmente nesse momento de crise, que a gente precisa muito se cuidar. E uma outra questão que a Juliane está falando, que está lidando com agora, recém-formada, início de carreira, e agora, durante a pandemia, muitos profissionais se voluntariaram e muitos também psicólogos recém-formados. Então, já tem só o fato de ser recém-formado já é um fator que é ansiogênico, é um início de carreira. No momento de crise, e cuidando de pessoas que estão em situações muito delicadas, enlutados. Uma outra questão muito importante, que é a violência doméstica. Muitas pessoas tendo crises de ansiedade, um abuso, o uso excessivo de álcool. Então, quem está no início de uma carreira, que já seria difícil, no momento de crise e atendendo pessoas que estão numa situação muito delicada. E isso envolve, inclusive, um dilema ético, porque quem está agora se formando, por exemplo, será que teria... não só quem está se formando não, tá, gente? Porque não é todo mundo, por exemplo, que se sente confortável para trabalhar, por exemplo, em casos de abuso sexual, que tem acontecido durante a pandemia. Não é todo mundo, por exemplo, que tem um preparo para trabalhar com a violência doméstica. Então, isso acaba trazendo muita ansiedade para quem não tem esse preparo. E para quem está no início da clínica também sente dificuldade em dizer não,
né? E tem várias características aí também que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Eu estou vendo que vocês estão escrevendo um montão de coisa. Eu já vou voltar aí para vocês, tá? Só para não me perder aqui em alguns pontos que eu acho que são muito importantes da gente falar, tá? Enquanto isso, vocês vão comentando e eu já vou ler o que vocês estão escrevendo, né? Então, normalmente na clínica, né, para quem atua na área clínica, já existem, nós somos pessoas acompanhando pessoas, né? E existem casos que mexem com a gente também, né? Algumas situações que são parecidas também com situações que nós já vivemos, né? Então, acabam esbarrando nas nossas fragilidades, né? Então, tudo isso que a gente está falando são pontos sensíveis, né, da nossa atuação. Um outro ponto muito sensível é em relação às cobranças, tanto cobranças externas quanto cobranças internas. Quem nunca, desde a graduação, já começa a ter essa cobrança? Mas você é estudante de psicologia, mas você não está estudando psicologia? Como se a pessoa perdesse, né, o status de humano quando começa a estudar psicologia ou quando começa a atuar, né? Então a cobrança começa a ser muito grande desde o iniciozinho e também uma autoexigência, inclusive em relação ao próprio adoecimento, em relação ao próprio sofrimento, às próprias emoções, né? Porque vários, né, alunos já conversaram comigo sobre isso, do seu desconforto, porque não deveriam, o deveria, né, é o que mais aparece nesse discurso, né? Porque não deveriam estar agindo de determinada forma, não deveriam estar sentindo determinada coisa, ou não deveriam, por exemplo, estar em depressão porque estudam psicologia. Mas, professora, eu sei o que é isso, eu estudo isso, eu não poderia estar sentindo isso. São coisas de ordens completamente diferentes, né? Uma é da ordem de saber, outra é da ordem de sentir. Ninguém deixa de ser humano porque estuda sobre o sofrimento humano, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, pode acontecer, né, como um dos pontos sensíveis à autoexigência, né? Então, é muito comum, principalmente, né, durante o estágio, já no finalzinho, quando o estudante de psicologia começa a atuar na SPA, é um medo muito grande. É um medo da rejeição, é um medo que aquele cliente não fique, que ele vai embora, né? Então, um medo do fracasso muito grande, ou então o próprio sentimento, desde o iniciozinho da clínica, né? Um sentimento de fracasso, de impotência, quando aquele cliente não fica, quando não forma, né, um vínculo. Então, assim, é muito importante também não ficar no lugar da prepotência, né? Porque muito facilmente quem está na prepotência cai na impotência, né? Então, não é todo cliente que vai vincular, não é todo cliente que vai ficar, né? Então, assim, e nem cair, porque também depende muito da demanda do cliente, né? Eu tive um cliente que chegou e falou: eu quero que você acabe com a minha raiva. Eu não quero sentir raiva. Posso fazer isso. Eu posso ajudar você, né? Aqui, nós juntos, né? Construímos formas de lidar com essa raiva, mas não de acabar com ela. Uma coisa que é muito comum entre clientes enlutados, né? Eu quero, porque eu sempre pergunto qual é a sua expectativa, qual é o seu objetivo aqui.
na terapia. Ah, eu quero que você acabe com a minha dor. Não, não é possível. É possível acompanhar essa dor. É absolutamente fundamental que essa dor ela seja sentida. Né? Então, se o terapeuta ele se coloca nesse lugar, né, de prepotência, de querer acabar com a dor do outro, ou de querer acabar com a tristeza do outro, ou de querer acabar com a raiva do outro, é óbvio que ele vai cair, né, na impotência. E outra que ele está, né, bastante equivocado, né, nesse lugar. Né? E uma outra cobrança em relação à própria família, né, que é muito comum, eu escuto muito isso dos alunos, né? Que a família cobra, porque agora você está estudando psicologia, ou então começa a falar porque você é o psicólogo da família. Não, você não é o psicólogo da sua família. Né? Se a sua família está precisando, né, de um psicólogo, existem psicólogos que são, né, especializados nisso, né, em terapia de família. Né? Agora, a família pode querer colocar você nesse lugar, mas você vai permitir? Você quer ficar nesse lugar? E é muito importante se questionar também. Né? Por que eu quero permanecer nesse lugar de ser o psicólogo da família? É para quê? Será que é para ter um reconhecimento? Será que é porque eu quero me sentir importante, nessa família? Agora, atenção, é importante ter muito cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que esse lugar de psicólogo pode ser um lugar de poder, né? Um lugar de saber, aquele que sabe, né, sobre o outro, né? Um lugar de prestígio ali naquela família, ao mesmo tempo pode ser muito perigoso, porque também não permite que você exponha, né, as suas vulnerabilidades, a sua dor, né, um momento de fraqueza. Então, eu lembro de uma fala que me tocou muito, né, numa palestra em que uma psicóloga falou que ela desenvolveu um câncer de mama, né, e ela não podia chorar na frente da família. Ela era cobrada, né, pela mãe, pelo marido, pelos filhos, porque ela era psicóloga. Né? Então, eles sempre diziam: você tem que ser forte. O que seus pacientes iam pensar se eles vissem você assim? Ou se você se entregasse? Então, ela tinha que chorar no banho, né, debaixo do chuveiro. Então, também esse lugar é um lugar muito solitário. Né? Então, muita atenção nesse lugar, né, que também pode ser de muita dor e de muito sofrimento, né? Então, antes de continuar, deixa eu ver aqui. O Alexandre está dizendo, Fritz Perls, todo terapeuta tem um curador ferido. Quando o nosso curador ferido está tratado, se torna um instrumento. Exatamente. Né, Alexandre, muito importante olhar para a própria dor. Né? E também você trouxe uma coisa muito importante, porque eu já ouvi até de colegas psicólogos, não só de estudantes de psicologia, não, mas de terapeutas também, que se questionam, né, se poderiam ser terapeutas porque estão tendo crises de ansiedade ou porque abriram um quadro, né, de depressão. É claro que é preciso se cuidar. É claro que é absolutamente necessário, né, olhar para a própria dor. Mas isso não invalida o trabalho do psicólogo, muito pelo contrário. Né? A sua dor, né, como você está falando, Alexandre, pode sim virar instrumento e até faz com que esse psicólogo ele se aproxime mais do outro, por exemplo, né, quando aparece, né, quando chega um cliente na clínica também com depressão. É claro que cada pessoa vivencia a depressão de uma forma, né? Mas
como ele sentiu muita dor, ele pode, né, se aproximar do outro e até empatiza mais, né, facilmente com a dor do outro, ou mais rapidamente. Aqui a Ana Lúcia está falando. Eu passei por um momento muito difícil na minha família. A esposa do meu filho faleceu e deixou 2 crianças, uma de 2 anos, outra com 5 anos. Eu estou criando. Pois é, Ana Lúcia, é muito complicado, né? Você está trazendo, e eu sinto muito, né? Por isso que você está passando. E também é uma coisa muito dolorosa, porque da mesma forma, né, que clientes enlutados estão chegando na clínica, também psicólogos estão passando, né, por momentos difíceis, psicólogos também estão perdendo pessoas queridas, né, então também estão enlutados. E o desafio é grande também, né, de lidar com a própria dor e lidar com a dor do outro, a dor da perda. Sim. Deixa eu ver. Tá. Eita, acho que eu voltei muito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí já volto. Aham. Tá. É que a Ana Lúcia tá no 8º período. Uhum. Pois é, ser estudante de psicologia e passando por tudo isso, né? A Giliene está falando que atua como voluntária. Foi uma forma de continuar clinicando também, vale muito a pena. Exatamente. E é muito importante também, né, em relação ao trabalho voluntário, se questionar o quanto que faz sentido, né, o quanto que está. É claro que tem pessoas que se sentem super realizadas, né, mas também um outro ponto sensível, Giliene, você falou sobre o trabalho, né, voluntário, em relação à síndrome do Salvador, né, que é muito importante ter atenção, né, se seria também querer salvar o outro, querer cuidar, ou então acabar, né, negligenciando as próprias necessidades, né, porque tem pessoas que fazem também muitos trabalhos voluntários porque sentem uma necessidade imensa, né, de ajudar o outro, né, e querem também, acabam ultrapassando os seus próprios limites, né? Então é importante sempre se checar, né, se esse trabalho ele está trazendo, né, gratificações, né, se está se realizando, está se sentindo útil, está sendo muito importante também para a sua prática, né? Ou então se caiu na síndrome, né, do Salvador. É muito importante. Aqui a Maria está dizendo que adora trabalhar com crianças. Legal. Então, já volto, gente, para vocês, né? Então, é muito importante também, né, que eu estava falando da síndrome do Salvador, não é só para quem atua, né, fazendo trabalho voluntário, mas também na própria clínica. É muito importante também ter claro, ter muito claro de que ali é um processo que o psicólogo ele está acompanhando, mas quem está caminhando é o cliente, né? Ele pode acompanhar, mas ele não pode andar pelo cliente, ele não pode colocar, né, o cliente no colo e caminhar no lugar dele, né? Então, é uma coisa que é muito ansiogênica é quando o terapeuta ele assume toda a responsabilidade, né, pelo sucesso ou pelo fracasso daquele atendimento. Né? Então, é muito importante, né, saber que também aquele outro, né, é responsabilidade, esse processo terapêutico também é do outro. Né? Então, esse pode ser um ponto sensível, né, da nossa prática. Né?
Então, enquanto o psicólogo, né, ele se responsabiliza, ele assume totalmente, né, a responsabilidade por aquele tratamento, ou então, né, quando ele quer carregar o outro, isso é extremamente cansativo. Né? E é importante observar também. Né? Claro que eu estou falando aqui, né, metaforicamente de carregar o outro, né, ou então carregar o outro nos ombros, mas é importante se observar, né, como você fica depois de um atendimento. Como fica, por exemplo, no final de um dia, ou então, às vezes, não é no final do dia do atendimento, mas é depois de atender uma determinada pessoa, que você fica exausta, sai dali exaurida, né, ou exaurido daquele atendimento. Será que você está fazendo, né, a sua parte enquanto terapeuta? Ou você está fazendo a sua parte e a parte do cliente também? Está tentando fazer ali por ele, porque quer, de qualquer forma, né, que aquela pessoa, que aquele caso evolua. Né? Então, isso é muito importante, entrar em contato. Será que você está atendendo, as suas necessidades, né? Então, o que é muito ansiogênico nesse caso também é ter expectativas irreais em relação àquele atendimento, né? Aí a gente volta para a autoexigência, achar que não está avançando como deveria. Mas quem disse que deveria? Onde que está escrito, né, o ritmo que teria que avançar? Né? Então, acionar nossa autocrítica. Então, é muito importante também, né, em relação a essa autocrítica, se fazer um questionamento, né, um questionamento realista em relação a esse caso. Né? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? E o que eu estou fazendo é suficiente é a minha parte, enquanto terapeuta. Não é a parte do outro. Né? Eu estou dedicando tempo suficiente para esse caso? Né? Será que eu estou preparando a sessão com antecedência? Eu estou fazendo supervisão? Será que eu tenho um preparo adequado? Né? Eu tenho uma formação adequada para atender esse caso? Né? Então, uma coisa é ter uma expectativa real em relação a esse atendimento. Né? Uma outra coisa é fazer um questionamento real. Né? E aí, alguém falou, eu já esqueci quem foi que disse, que falou da terapia. A gente, às vezes, né, aquele atendimento não está andando porque o terapeuta ele não está fazendo terapia. Né? Então, ele está ali, está embolado com aquele cliente. Ou então ele não está fazendo supervisão. E a supervisão é fundamental e é um outro ponto sensível. É fundamental falar da supervisão também, como um autocuidado, né, como um suporte, né, para poder lidar com esses momentos, porque a supervisão tem funcionado não só como um momento de trabalhar, né, aquele caso, na evolução daquele caso, mas também de poder compartilhar, né, como está se sentindo nesse momento, né, falar da sua própria dificuldade. Né, então, é um ponto sensível também, porque a gente está num momento de crise. Então, muitos psicólogos perderam clientes, né, ou perderam clientes porque passaram por o online. Então, não é todo cliente que aceita. Ou então o cliente ficou desempregado, né, está num momento de crise, não pode pagar. Então, fica muito mais difícil, por exemplo, manter esse custo. Né? Não é um custo, é um investimento.
da supervisão. Né? Então, é muito importante também pensar nesses momentos de crise, né? Quem não está podendo, nesse momento, pagar uma supervisão, frequentar pelo menos grupo, né, de apoio, ou então fazer intervisão, né, reunir um grupo de colegas que estejam atendendo para poder discutir casos e também, né, falar o que cada caso está despertando, né? É importante poder compartilhar, né, esse momento e não ficar sozinho, né? A supervisão é fundamental, né? Um outro ponto sensível é não desconectar nunca do trabalho. É muito importante estabelecer um limite, né? Um limite de horário, por exemplo. Será que você vai ficar aqui a qualquer momento que mandarem uma mensagem, 10 horas da noite, 11 horas da noite, você vai estar respondendo? Né? Então, é importante estabelecer um limite de horário para responder os clientes. Não é estar ali 24 horas por dia ligado, né? Porque, afinal de contas, o outro está precisando de mim. Tá? Mas também é importante o descanso. É fundamental o descanso, né? Se reabastecer. Então, como, né, que você pode fazer isso? Eu, por exemplo, eu tenho 2 celulares, eu tenho um pessoal e um de trabalho. Passou do horário, né? E eu sou aqui a primeira a me ouvir quando eu falo sobre os limites, né? Pelo menos eu intenciono não responder mais. Acabou, né? Então eu coloco um limite. Não estou mais no meu horário de trabalho, agora eu estou no meu horário de descanso. Estabelecer também um intervalo entre os atendimentos e respeitar esses limites. Porque aquele tempo que você está ultrapassando, por exemplo, do horário do atendimento, é o tempo que você poderia estar descansando, ou se alimentando, ou levantando um pouco, ou respirando. Então, isso é muito importante. E também, experimentar para quem não fazia atendimento online, só fazia o presencial, eu não sei vocês, me digam aqui como é que se fez diferença para vocês. Eu senti necessidade de colocar um intervalo maior entre as sessões. Eu reorganizei, negociei com todo mundo, renegociei horários. Porque a tela cansa. Ficar o dia inteiro sentado olhando para a tela do computador cansa. Então, eu precisei colocar um intervalo, maior. Então, é fundamental isso também. E uma outra coisa, em relação aos clientes com risco de suicídio. E aí a gente pode voltar ali também para a síndrome do Salvador. Então, aquele psicólogo que quer salvar o outro, ele pode se colocar à disposição 24 horas por dia. Só que ele precisa dormir, ele precisa se alimentar, ele precisa ter uma vida. Então, é muito importante criar ali, junto com aquele cliente, uma rede de apoio. Não ficar sozinho com aquele cliente, que está apresentando um risco de suicídio. Então, eu tive um único cliente em que, nesse caso, era um risco alto de suicídio, eu dei o meu telefone, tanto o profissional quanto o pessoal. Mas eu não deixei ali de fazer uma rede de apoio ali com ele. Eu estava ali na lista de pessoas, a quem contactar, mas eu era uma pessoa importante naquela lista, mas existiam outras. Eu não era a única pessoa, que ele poderia contar. Então, é importante estabelecer esse limite, do descanso. Então, no final de semana, tem pessoas que atendem no sábado.
E se elas se sentem bem atendendo no final de semana, ok, mas é importante se questionar também. Eu não atendo final de semana. É importante pensar qual é o seu limite. Eu estabeleci 3 dias na semana para atender. Eu não atendo todos os dias. Cada pessoa funciona de uma forma. Quantos clientes? Qual é o seu limite, né, de clientes para atender por dia? Né? Então, isso é muito importante, né? O autoconhecimento, como você funciona. Eu estou aqui falando sem parar, deixa eu ver. Gilene está falando, nossa, é assim mesmo. Ó, a Gabi está falando. Precisei no início da pandemia de um tempo apenas meu. É um aumento na minha psicoterapia para conseguir depois acolher os meus consulentes. Exatamente, Gabi, isso mesmo. Investir na própria psicoterapia, no autocuidado para poder cuidar, né? Cuidar primeiro, né, de você para poder se acolher primeiro para depois poder acolher o outro, né, no momento de crise. A Marilene está trazendo, você não pode ficar assim. Você é psicóloga. Marilene, você pode ficar assim. Além de psicóloga, você é humana. Você não deixa de ser humana por causa disso. É muito importante validar, né, os próprios sentimentos, mesmo que o outro não valide. Ah, Gilene, super me identificando. Ana Lúcia, eu quase desisti da faculdade. Pois é, gente. E aí eu volto, né, se você vai permitir ou não. As pessoas vão querer colocar você nesse lugar, mas você vai permitir isso? Você vai ficar nesse lugar? Né? Tem isso, um clássico, e os alunos trazem muito, ai, professor, eu estava numa festa, e aí a pessoa ficou sabendo que eu era estudante de psicologia e começou a contar a vida dela para mim. Tá, mas aí, você vai ouvir? Você está no meio de uma festa. Você vai permitir isso? Né? Então, é muito importante. Voltando, né? Pode ser um lugar de prestígio, mas também pode ser um lugar de muita solidão. Aqui. Uhum. Mariane. Parece tão difícil entender isso, que não passamos a ser imunes aos problemas só porque estudamos psicologia. Pois é, Mariane. Mas por mais que as outras pessoas não entendam, acho que o mais complicado é quando o próprio estudante de psicologia, ele se coloca nesse lugar. Né? Ou então quando o próprio psicólogo, porque não é só o estudante de psicologia não, se coloca nesse lugar, né, de super humano. Gente, o psicólogo ele continua sendo humano. Ele não é um super humano porque ele estuda sobre o sofrimento humano. Aqui, Maria, até em festas querem uma consulta. Gente, a minha saída é sempre pelo humor. Eu sempre falo, olha, até posso, mas depois você vai ter que pagar pela consulta. Aqui temos que ter ética, sempre. Temos que lembrar que somos humanos. Giliene, sofrer parece que não é permitido para todos. Pois é, só que é, né? Aqui, Maria, tem paciente que quer mudança, mas não se compromete. Exatamente. Isso é muito importante, né? De perceber que é fundamental que esse cliente ele se comprometa. Não dá para você fazer o seu trabalho e o trabalho dele. Senão você acaba entrando aí na prepotência e aí você muito facilmente vai cair na impotência. Supervisão é super importante, ajuda muito. A Marilyn.
Emanuele, quanta oportunidade de reflexão você está nos proporcionando. Gratidão, que linda. Aí, Gabi tá falando também, senti isso, é muito cansativo. Uhum. Aqui, desmarquei todos os pacientes. Gente, também, exatamente. Tem dias, né? Se você tiver exausto, você está esgotado, emocionalmente esgotado, né? E também tem o seguinte, eu falei, né, dos casos, nós estamos dentro de uma crise, atendendo pessoas em crise dentro da crise, né? E não é só situação de luto. Tem várias outras situações também que são absolutamente desgastantes, né? Muitos psicólogos não trabalhavam online. Então, esse início, né, de fazer, aprender uma coisa nova e diferente no momento de dificuldade, né, sem querer fazer isso também, né, não foi porque eu decidi que eu vou investir num atendimento online. Não, não foi isso. Foi uma necessidade. Né? Quem não atendia online teve que se adaptar a isso, tudo muito rapidamente. E o próprio desgaste do cotidiano, né? O medo também. Né? As incertezas, os clientes estão passando por um momento de incerteza, os psicólogos também estão nesse mesmo momento de incerteza, de muita instabilidade, né? E de muito cansaço mesmo da rotina, e medo da contaminação também. E aí você sai para fazer uma compra, é uma missão, né? Porque aí tem que lavar roupa, e tem que higienizar o sapato, e tem que dar banho em compra, né? Tem esse desgaste também, né? Da rotina. E o próprio home office, psicólogo também tem filho, né? Eu tenho uma amiga que faz terapia 9 horas da noite, porque é a hora que o terapeuta dela pode, porque é a hora que o filho dele está dormindo. Né? Então, assim, e ter que cuidar de casa também, né? Quem tinha uma pessoa que ajudava a cuidar de casa, não tem mais, então tem que cuidar de casa. Tá fazendo tarefas que não fazia antes. Né? Então, assim, psicólogo ele não vive numa bolha. Ele está no mesmo mundo, passando também pelas mesmas, né? Não pelas mesmas dificuldades, mas passando também por muitos momentos, né? De dificuldades. Aqui, a Nani está perguntando: a supervisão é só quando o psicólogo está atendendo ou não? Então, Nani, você pode fazer sem você estar atendendo. Se você, né, estiver participando de um grupo de supervisão que você queira acompanhar, né, os casos, porque você quer aprender enquanto estudante de psicologia. A supervisão ela acontece também na universidade, né? Não são psicólogos formados, mas estão atendendo, né, no SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, né? Então, para quem está atendendo e para quem não está atendendo pode acompanhar também, para aprender, né, sobre os casos. Que bom, Ana Lúcia, está dizendo que sempre gostou das minhas aulas. A Maria, todo profissional deve estar bem para tratar do outro. Pois é, Maria, nem sempre a gente está bem, mas é importante que a gente invista no nosso bem-estar. E é importante também que a gente tenha recursos para quando a gente não estiver bem. E naquele momento a gente também precisa atender. A gente pode tomar uma decisão, sim, num dia desmarcar os clientes, né? Porque naquele dia, se realmente não dá, naquele dia não dá para atender. Né? Então, é fundamental que você se respeite, sim, desmarque, mas é importante ter recursos também, né? E respeitar os próprios limites. Né? Eu lembro que no primeiro dia da pós em Psicologia Hospitalar e da Saúde,
eu achei maravilhoso, né? Que a minha professora era Maíla Cosmos, né, ela passou um exercício para gente, né? E quais seriam os recursos, né, que a gente tinha para os dias difíceis, para os momentos de dificuldade, para sobrecarga, né? O que a gente tinha já desenvolvido para lidar com esses momentos, ou então depois de um dia muito, muito difícil, e o que a gente precisaria desenvolver para lidar, né, com esses momentos mais pesados, né, e que, gente, trabalho no hospital. É por isso que é importante também reconhecer os próprios limites, né, até para escolher a área de atuação. Eu tive uma breve passagem pelo hospital e que foi um trabalho fascinante, né? Um trabalho muito gratificante. Eu fiquei muito apaixonada por esse trabalho. Só que eu saía de lá arrebentada, né? Como se fisicamente, com muita dor no corpo, né? Como se eu tivesse apanhado. Então, por mais fascinante que seja esse trabalho, eu tenho um limite, né? Não era muito para mim, né? Tá ali naquele durante horas seguidas dentro do hospital e também empatizando o tempo todo com pessoas que estavam passando por um sofrimento muito intenso. Era um hospital público também. O desgaste é muito grande, né? Então também é importante a autoempatia, a autocompaixão, né? Olhar para os seus limites. Que psicoterapia, no meu ponto de vista, é para a vida toda. Aham, exatamente, muito importante. Temos que nos impor em qualquer momento. Aqui a Verônica está trazendo. Quando um amigo pergunta se eu estou avaliando, outro clássico, você está me interpretando? Pergunto se ele está me pagando. Verônica é das minhas, eu faço a mesma coisa. Não trabalho de graça, principalmente fora do meu horário de trabalho. Gente, a saída pelo humor é maravilhosa. Você não precisa, né, dar nenhuma resposta atravessada, mas você pode brincar com o outro, né? Ah, que bonitinha. Emily, que saudade. Ela tá dizendo obrigada por cada palavra. Gente, é muita gente querida aqui. Clarice, live tão importante. Obrigada, que linda. Aqui, Vivi, tem uma tia que abandonou a terapia e sempre vem querer trazer as demandas para mim. Eu sou bem clara, digo que não sou psicóloga, e se fosse, não poderia ser a sua. Aí falo, você precisa voltar para a terapia. Gente, limite, limite, muito importante, né? Estabelecer esse limite ali no outro, essa fronteira, fundamental. O outro pode até querer colocar você nesse lugar, né? De psicólogo desse outro, né? Só que você não é psicólogo dele, né? Você não é psicóloga da sua tia, e é importante dizer isso, né? Deixar isso claro. Aqui, Suelen, ressignificamos e refletimos sobre diversos pontos de vista. Está sendo um grande desafio. Uhum. Muito importante mesmo. Gente, momento de crise é uma oportunidade excepcional para o crescimento e também de olhar, né, para a própria prática e também, né, se está atendendo às necessidades, né? Ai, para variar, a gente está no final. Eu sempre faço um roteiro que eu faço só para não seguir, porque nunca dá tempo. Mas enfim, eu não queria deixar de falar, é claro, né? Porque eu acho que a gente até agora falou muito sobre o ser psicólogo, né? Sobre a nossa prática, mas eu acho importante falar do que é essencial, né? Na nossa prática, algumas eu já falei, né? A formação, né? O preparo, gente, é fundamental, né? Porque dá uma reduzida, claro, na ansiedade. Quanto mais bem preparado você está para lidar, né, com as situações que se apresentam, né, com os casos que aparecem na clínica, né, menor, né, a ansiedade, né? A terapia é fundamental, né? Isso nem
Eu acho que nem precisaria dizer, né? Mas enfim, é fundamental a supervisão, a intervisão, como já foi falado, grupos de discussão, grupos de apoio, né? Porque um dos pontos sensíveis também do trabalho, né, do psicólogo, principalmente do psicoterapeuta, é que é um trabalho muito solitário. Poderia ser, mas não necessariamente, né? Porque se a gente está em grupo, está num grupo de supervisão, está num grupo de apoio, né? Se a gente tem uma rede ali profissional, é um fator de proteção também, né, para o psicólogo, né? Isso é fundamental. Diversificar as atividades profissionais, né? Não ficar, para quem atua na clínica, por exemplo, né? Pode ser absolutamente desgastante, todo santo dia você está ali, né, na clínica e você só está lidando, está em contato o tempo todo, né, com o sofrimento do outro, né? Então é importante dar uma diversificada nas atividades, né? É fundamental também entrar em contato, né, com você mesmo antes da sessão. Por isso que é importante o intervalo entre uma sessão e outra, né? Dar uma respirada antes da sessão, né? Entrar em contato com o que você está sentindo antes, né? Durante a sessão, entrar em contato, né, com você mesmo, com o que você está sentindo, e depois da sessão, né? Então, o contato, né, o autoconhecimento sempre, né, o equilíbrio com a vida pessoal. E eu também, eu tô aqui, eu sou a primeira a ouvir, o que eu tô falando, para quem me conhece sabe, desse que eu tô sempre já há muitos anos, né, nessa, não só na intenção, mas também trabalhando mesmo para ir reduzindo o ritmo, né, de trabalho. Então, nós somos a nossa própria ferramenta de trabalho, né? Então, por isso que o autocuidado é tão importante, né? Como eu disse, a autocompaixão, a autoempatia, né? O autoamor, e a gente torce tanto, né, pelo cliente. Então, é muito importante que a gente torça, né? Nos acolher, nos escutar, entrar em contato, como eu já falei, né? A presença é fundamental também, né, para o nosso trabalho. Então, para fechar, que a gente está super no finalzinho, né? Eu vou falar um trechinho de um artigo de duas terapeutas de Sevilha que se chamam Rema Garcia e Cristina Andrades, que elas falam o seguinte: somos seres humanos acompanhando outros seres humanos. Portanto, necessitamos nos cuidar para cuidar, nos atender para atender, nos escutar para escutar, ser autocompassivos para desenvolver compaixão e estar presentes para nós mesmos, para poder estar presente para os outros. Então, eu não queria deixar de compartilhar isso com vocês, que é fundamental, em relação às dicas que eu sempre dou, né? Uma das dicas é esse livro, que eu amo, né? Que é Técnicas em Gestalt, Aconselhamento e Psicoterapia. Esse eu indico até para quem não é gestalt terapeuta, né? Que é de Phil Joyce e Charlotte Seals, porque eles conversam com o terapeuta, né? Eles não dão só técnicas, né? Mas eles conversam também e dão dicas de autocuidado. Um outro livro que eu recomendo muito, porque quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada, né, pelo Zinker, que se chama Processo Criativo em Gestalt Terapia, né, que é um livro belíssimo e a linguagem é poética. Também recomendo para quem não é gestalt terapeuta. E um clássico do Contardo, né, Caligares, que é Cartas a um Jovem Terapeuta. Né? Então, são autores que conversam. E eu acho que falam, acho que diretamente para além da técnica, né, falam, conversam com o coração mesmo.
né, do terapeuta para quem quer abraçar, né, essa prática. Ah, Jéssica tá falando livro maravilhoso. Márcia, Ana Lúcia, pode deixar os nomes aqui? Vou cumprir. Eu sempre falo, né, gente? Vou escrever e eu esqueço de colocar nos comentários. Mas eu vou colocar, pode deixar. Ah, aham. Ah, Fabi. Bom, a live eu também sempre espero que fique gravada. A Marilene está falando que o autocuidado é fundamental. Ah, Marilene, sinto falta do grupo terapêutico. Eu também. Eu adoro, adoro. Gente, essa também diversificar, né, para quem tem esse chamado para o trabalho em grupo, é maravilhoso. Eu sinto muita falta. Eu adoro, eu gosto do atendimento individual e eu amo, né, o atendimento também em grupo. Ah, Ana Lúcia, muito grata por estar por aqui. Várias carinhas, sentindo falta das aulas. Ai, que legal, gente. Muito, muito obrigada, por cada um que participou. Agora a gente está super, super no finalzinho mesmo. E que bom poder encontrar vocês, né? Eu acho que esse horário, né, mais pessoas puderam participar. Obrigada, Vivi. Hum, Obrigada por tanta coisa linda que vocês estão trazendo aqui. Que bom, né? Então, uma boa semana para gente, uma boa semana, né, em comemoração ao Dia do Psicólogo, que a gente possa repensar, né, a nossa prática e também, né, a nossa humanidade, né, que a gente possa se respeitar, se acolher, né, e se amar também tanto, né? A gente ama tanto o outro, torce tanto pelo outro, que a gente possa fazer isso pela gente também, né? E que a gente possa se sentir também merecedor, né? De cuidado. E aí que isso eu não falei da síndrome do Salvador, que ele cuida do outro, mas não se sente merecedor. Ah, que lindo. Que ótimo. Obrigada, gente, por todos os comentários, pela participação. Muito bom rever vocês nesse tempinho aqui. Tá bom? Então, beijos, beijos. Uma boa noite, uma boa semana para você. Também sinto, também sinto falta de vocês. Beijos. Boa semana.